Nós estamos estudando Mateus capítulo 5 e, se Deus permitir, vamos dar um fechamento agora nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, semelhantemente à lei, não são para serem imitadas com o fim de obtermos a justiça de Deus. Nós já temos a justiça de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, nós cantamos isso. Essas bem-aventuranças, mesmo que quiséssemos, e nós queremos, ter em nossas vidas, nós jamais conseguiríamos, porque são virtudes do próprio Deus, as virtudes de Cristo Jesus. E o Espírito Santo, quando derramado em nós, vem o amor e vem junto a muitas virtudes, o fruto do Espírito e também essas bem-aventuranças e tantas outras virtudes de Cristo. A questão então é se você está deixando que o Espírito Santo sopre sobre você as virtudes do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se acontecer isso, se estiver acontecendo, você não tem essas virtudes em sua plenitude, mas você tem essas virtudes tão bem alocadas em você, que você começa a se parecer com Jesus. Um dia nós teremos todas as virtudes que podemos ter aqui na terra, nós teremos na plenitude, ou seja, sem obstáculo algum. Sendo que o maior obstáculo, talvez o único obstáculo que nós temos de ter essas virtudes, essas qualidades de Cristo nas nossas vidas, é o nosso próprio pecado. E mesmo que você se esforçasse para não pecar, você não conseguiria, porque mesmo sem pecado, essas virtudes não estão em você completamente por causa da sua natureza pecaminosa. Não é uma questão apenas de prática, é uma questão de estado. O nosso estado é de pecaminosidade, é de pecadores. E sendo assim, por mais oração que você faça, por mais esforço que você tenha para se livrar dos seus vícios e paixões e tudo mais, você ainda carrega dentro de você a velha natureza. Mas Deus já sabia disso, Deus sabe disso. E na nossa limitação, Deus aceita aquilo que nós podemos produzir. Em nós mesmos, nós não produzimos. Mas se nós nos rendemos ao Espírito Santo, Ele controla as nossas vidas, de tal maneira que nós chegamos a um estado de quase perfeição nessa terra. De termos o controle do Espírito Santo nas nossas vidas, de tal maneira que pessoas chegam perto de nós e são abençoadas. E é muito bom isso. Eu sou muito grato. Em vez de ficar pensando, como eu sou pecador, eu nunca vou me livrar disso. Não, eu dou graças a Deus por aquilo que Ele permite. Nas nossas limitações, como Ele permite nós sermos usados por Ele. E nós vimos nessas 8 bem-aventuranças muitas coisas relacionadas ao dia a dia. Nós vimos inclusive exemplos do Antigo Testamento, no Novo Testamento e até nas biografias que nós temos de pessoas que andaram com o Senhor e que estiveram no nosso meio, ou se estiveram aqui nesse mundo. Os humildes de espírito são os pobres de espírito. Isso é a humildade. Quem deixa o Espírito Santo controlar sua vida a ponto de ser humilde, ele tem a característica de habitante do reino dos céus. Porque o reino de Cristo Jesus, quando for estabelecido, será composto de pessoas humildes. Bem-aventurados ou felizes são os que choram, e a recompensa é que eles serão consolados. Todo mundo chora. A questão é se nós choramos pelos motivos corretos. E bem-aventurados os mansos. Manso não é quem fala baixinho, quem é quietinho, quem é apagadinho.
Manso é quem entrega os seus direitos. Tendo o direito de fazer alguma coisa para evitar muitos problemas e desentendimento, desencorajamento e até escândalo, essas pessoas cedem os seus direitos. E o que vai acontecer é que eles vão herdar a terra. Abraão cedeu para Ló uma terra bem verdejante. Ló não ficou com nada, porque aquela terra foi destruída. E Abraão ficou com os campos verdejantes de outros lugares. Deus o abençoou grandemente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, não é apenas uma questão social de dar ajuda financeira ou de alimento para os famintos, não é isso. É você mesmo tendo fome, não outras pessoas. Você tendo fome, mas fome e sede de justiça, num mundo tão injusto que nós vivemos. E o que acontecerá é que serão fartos, porque o reino de Cristo Jesus será um reino de paz e justiça universais. Também bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que não são cruéis, aqueles que não ficam na ponta do lápis contando as vezes que as pessoas os fizeram mal e agora eles vão ter que resolver isso na justiça, ou vão ter que resolver isso sem levar desaforo para casa. Não, são pessoas misericordiosas e elas alcançarão a misericórdia. Aquele homem foi perdoado de uma dívida impagável. E ele saiu dali e pegou no pescoço alguém que estava devendo um valor muito menor. Ele não foi misericordioso. E não alcançou misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Salmo 24 nos fala que quem subirá no monte Sião, no monte de Deus, são os que têm o coração puro, as mãos limpas. Quem é? É o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor Jesus. Então, os portais se abrem para que entre esse limpo de coração, que é o Rei da Glória. E nós somos purificados nele. Bem-aventurados os pacificadores, aquelas pessoas que, podendo resolver sem estragar tudo, elas preferem resolver. Elas preferem abafar muitos casos, não pecados, mas para resolver todo tipo de intriga que pode existir entre nós, entre os seres humanos. Esses são os pacificadores. Quanto depender de vós, tendes paz com todos, o que diz Romanos capítulo 12. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque os filhos de Deus são pessoas pacificadoras. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, não apenas perseguidos, porque tem pessoas que são perseguidas, mas não é por causa da justiça. Às vezes é por causa da injustiça mesmo. Mas os que praticam a justiça e são perseguidos, eles são felizes, são bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Porque as pessoas crentes em Cristo Jesus, elas são perseguidas porque Cristo foi perseguido. E o ódio que as pessoas tiveram de Jesus é um ódio continuado, porque não é um ódio próprio das pessoas, é um ódio movido por Satanás. Satanás odiava Jesus e Satanás odeia você. E ele usa pessoas para nos perseguir. Bem-aventurados sois, versículo 11, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Nós vimos a Dona Irã Judson, estava na Birmânia, que é a Myanmar agora, e ele estava traduzindo as escrituras para algumas línguas. E ele foi acusado de ser um agente de espionagem, um espião. E ele foi imediatamente preso por 60 dias. Foi uma calúnia, foi uma injustiça que praticaram contra ele, mentiram contra ele, disseram
todo mal contra ele. Mas a palavra do Senhor diz: feliz. E regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Pessoas muito melhor do que você foi perseguida. E pessoas muito melhores do que eu sofreram injúrias, calúnias. Então nós vivemos de certo modo confortavelmente. Mas eu não sei até quando que nós vamos viver assim. Mas por enquanto nós estamos nos regozijando de não sermos perseguidos. E a palavra de Deus diz que é para se regozijar por ser perseguido. Então nós estamos realmente num dilema. Nós estamos alegres por não sermos perseguidos, mas se nós fôssemos perseguidos, nós nos alegraríamos. Então vamos nos alegrar com o que temos hoje, sem perseguição. Se houver perseguição, vamos nos lembrar que a nossa alegria não acaba por causa de perseguição. E acabou? Eu queria hoje dedicar um tempo do nosso estudo para falar de perseguição. Antes de mais nada, eu quero convidar todo mundo numa oração silenciosa, se lembrar de todas as pessoas que estão sendo perseguidas, de alguma maneira hoje, nesse mundo. Eu particularmente não conheço ninguém, pessoalmente, que eu me lembre, mas eu sei que tem, e são nossos irmãos em Cristo. Então vamos guardar um minuto de oração. Nosso Deus, pedimos por esses que estão sendo perseguidos, envolvidos num governo perigoso, com pessoas perigosas. Rogamos ao Senhor, dê a eles coragem, ousadia, proteção, um bom testemunho e também que a situação mude, para que eles tenham tranquilidade para cultuarem, celebrarem o Senhor e até mesmo pregarem a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como essa realidade é um pouco distante de nós, nosso contexto, e pessoas falam, mas nós temos perseguição, chamada perseguição cinza. Talvez tenha alguma perseguição, mas dá para passar tranquilamente. Tanto é que nós estamos aqui reunidos tranquilamente. Então, eu acho até muito melindre a gente falar que a gente é perseguido. Porque tem pessoas que aguentam muito mais do que nós. Muito mais. Então, eu nem consigo ver perseguição no nosso meio. E como essa realidade está longe, mas é bíblica, ela precisa vir mais perto do nosso coração. O que a gente faz então? Vamos arrumar nossa mala e ir para um lugar onde tem perseguição? Se Deus dirigir assim, tudo bem, mas a maioria de nós não vai fazer isso. Mas nós precisamos trazer essa realidade para mais perto de nós. Então, o objetivo de conversar com os irmãos hoje sobre perseguição é para nós entendermos um pouquinho sobre os que são perseguidos e para nós, quem sabe, nos preparar para se houver uma perseguição. Quero começar dizendo o que não é perseguição. Isso é importante. O que não é, porque como a gente vive num ambiente de não perseguição, qualquer coisinha é perseguição ao Evangelho. Se a sua igreja estiver tocando, cantando um som muito alto e os vizinhos chamarem a polícia e a polícia bater na porta da sua igreja, isso não é perseguição. Isso é perturbação da paz alheia. Então a palavra de Deus diz que se nós formos perseguidos, sofrermos, é por fazer o bem. Isso não é fazer o bem. Então, uma igreja que não se preparou, gastando dinheiro para fazer
um antissom, ou a igreja não controlou os seus volumes e chamarem a polícia, isso não é perseguição. Então, vamos entender algumas coisas? O que não é perseguição? Uma vez eu fui ao hospital e eu queria visitar uma pessoa fora de horário. Mas a lei permite que algumas pessoas visitem pacientes fora do horário. Num serviço de assistência espiritual, ou se quiser chamar de capelania. Um documentozinho, uma carteirinha resolve isso, dá autoridade. E eu cheguei no local, disse que queria visitar, eu sei que está fora do horário, mas aí eu apresentei meu documento, sim, pode sim, claro, mas aí ligou, né, para o quarto, eles estavam dando banho no paciente, então falaram que eu não podia entrar. Perseguição religiosa. Não! Você tem que ter bom senso. Você tem que ter bom senso, que não é porque é permitido você entrar no hospital fora do horário, é qualquer momento você pode entrar no hospital. Senão nós começamos a achar que nós somos dono de todas as coisas, porque nós somos filhos do rei. E as pessoas têm que nos obedecer. Aí você vai ao banco para pedir um crédito. Você quer algum projeto, até para Deus, quem sabe. E você quer um crédito do banco, ou até um empréstimo. E você chega lá e ele... Interessante que a gente fala com o gerente do banco, ele fica... O que ele fica fazendo tanto lá, né? Tem uns aqui na igreja que sabem, né? Mas eles não vão falar para a gente. E ele olha, e como que ele entra lá se a gente não consegue entrar no nossos próprios documentos? Mas eles entram em tudo, porque eles têm os seus caminhos. Aí ele fala, olha, infelizmente não vai ser possível. Aí você sai de lá bravo, porque você é um servo de Deus, um crente, querendo fazer a obra, e impediram. Não, você está com dívida. Você não tem crédito, você está com dívida. E você está chamando isso de perseguição religiosa. Isso não é perseguição religiosa. Aí você, servo consagrado, está pensando na palavra de Deus, e aí na segunda-feira, gostei tanto da mensagem, vou meditar mais no versículo. Você está lá no balcão, lendo lá, e o patrão fala, fecha a Bíblia. Aí você fala, perseguição religiosa. Um país que nem a Bíblia pode ler. Você não é pago para ler a Bíblia no trabalho. Você é pago para trabalhar lá. Isso não é perseguição religiosa. Agora, um caso bem da Bíblia mesmo. E talvez você vai chamar isso de perseguição religiosa. Essa pessoa foi muito perseguida pela fé, pelo Evangelho. Mas isso que eu vou falar não é perseguição religiosa. O apóstolo Paulo estava pregando em Atenas. Ele viu muitos ídolos ali, ele falou do Deus desconhecido, e falou do Deus Criador, e que temos que prestar contas a Ele e tudo mais. E foi falando, chegou em Jesus Cristo, e falou da vida de Jesus Cristo, e a morte e a ressurreição de Jesus. Aí quando ele chegou no assunto ressurreição, para tudo. E aí eles falaram o quê? Sobre isso, nós falaremos outra hora. Acabou seu tempo. Outro, próximo, que era um lugar que os filósofos falavam. Meus irmãos, embora pareça, aquilo não é perseguição religiosa. Porque as pessoas podem discordar de você. Isso não quer dizer que elas estão te perseguindo. Você pode pregar o Evangelho para as pessoas e as pessoas não quererem aceitar. Ou você pode nem começar uma conversa direito e a pessoa fala, olha, eu não quero conversar sobre isso. Isso não é perseguição religiosa. Isso é simplesmente que elas não querem aceitar o que você está pregando.
Então eu gostaria de enfatizar isso porque, como nós não estamos numa perseguição religiosa, a gente começa a dar nome para certas coisas como se fosse perseguição, mas essas coisas não são. O que é perseguição? Quando pessoas subornam ou dão dinheiro para falar a mentira contra Estevão, que está pregando a palavra de Deus, o Evangelho, e pagar pessoas para falar que ele estava maldizendo a lei de Moisés e o templo. Então isso é perseguição religiosa. Essas pessoas más, elas estavam inventando coisas para prejudicar Estevão, para que ele não pregasse o Evangelho. Uma coisa é alguém falar, eu não aceito o Evangelho. Outra coisa é alguém impedir você de pregar o Evangelho. Aí é perseguição religiosa. Outra perseguição religiosa foi quando Paulo estava preso lá acho que é a Torre de Antônio, na Cesareia, e aí ele estava ali protegido, preso, mas protegido. E o Sinédrio, alguns judeus, fizeram um pacto de não comer até matá-lo. Então eles pediram que Paulo fosse liberado para que os judeus o julgassem. Mas o objetivo é que no meio do caminho eles fizessem uma emboscada e matassem o apóstolo Paulo. Isso é perseguição religiosa. Quase sempre quando há perigo à integridade física. E sempre quando há um obstáculo para que se pregue o Evangelho. Perseguição ao Evangelho é como João, que estava na ilha de Patmos, numa ilha, isolado, talvez quebrando pedras ali, como um prisioneiro. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, eu me encontrei ali por causa do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, a pregação do Evangelho que ele pregava em Éfeso, o levou para a ilha de Patmos, como um prisioneiro. Isso é perseguição religiosa. Então nós vimos o que não é perseguição religiosa, o que é perseguição. Agora, por que as pessoas perseguem? Por que em alguns países há perseguição religiosa? Por que em alguns lugares, até no Brasil, há perseguição religiosa? Então nós podemos também descobrir. Primeiro, líderes enciumados. Os fariseus estavam com ciúmes dos discípulos de Jesus. E de Jesus, porque ele obteve a popularidade que eles tanto queriam. E eles tinham, mas quando veio Jesus não tinha para ninguém. Jesus se tornou famoso. As palavras de Jesus eram inéditas. E Jesus, não tendo passado pelas duas universidades da época, Hillel e Shammai, que eram as duas escolas que preparavam pessoas, Jesus não era formado em nenhuma delas. Portanto, Jesus era um iletrado nas coisas sagradas. Mas ele conseguia que multidão o acompanhasse. E eles ficaram enciumados. Então, o ciúme de líderes regionais do local fazem com que haja perseguição. Eu me lembro que o pessoal de Peniel estava evangelizando num local meio afastado e numa praça ali. Mas aí o líder religioso lá do vilarejo, ele começou a tirar as crianças dali. E dizendo para os pais não deixar as crianças ir lá. E o movimento dele lá nunca tinha trabalho nesse horário. Aí ele começou a formar um trabalho de crianças naquele horário. Porque ele estava com medo de perder as crianças. Enciumado. O orgulho também. O orgulho faz com que haja perseguição. Jesus curou um cego de nascença que creu no Senhor Jesus, em João 9. E depois ele deu testemunho. Quando eles fizeram uma pergunta, ele testemunhou. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, era cego, agora eu vejo. E daí ele falou, eles perguntaram alguma coisa sobre Jesus, e ele disse, vocês deveriam saber, porque vocês são os mestres. Vocês deveriam saber.
Aí eles responderam para aquele cego, o ex-cego, né? Você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar? Isso é orgulho. E eles sentiram que a autoridade deles estava indo embora. E eles ficaram com orgulho ferido. Desobediência civil. Essa é outra razão por que há perseguição. Porque o cristão, ele é desobediente às autoridades. Ele diz que é obediente. E a Bíblia fala para nós sermos obedientes às autoridades. Porém, chega um momento que o cristão ele acaba desobedecendo às autoridades. E Pedro falou, antes importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Você obedece ao Estado até o momento. Chega um momento que você não obedece mais. Por exemplo, o Estado mudou algumas leis. A lei do casamento, por exemplo, divórcio e tal, mudou. Em 1973 começou e consolidou e mudou. Por que nós não mudamos? Porque nós não concordamos com a mudança que o Estado fez em relação a esse assunto. Há algumas uniões de casamento que o Estado está começando a permitir, inclusive na nossa cidade, mas aqui nós não fazemos. E ninguém vai nos obrigar a isso, ou talvez vai tentar, né? Mas por enquanto não. Mas nós não seguimos, mesmo que seja lei para eles, nós não seguimos. Então a desobediência civil, ela faz com que haja uma perseguição. A outra razão porque há perseguição são prejuízos financeiros. Porque religião dá dinheiro. Para algumas pessoas dá muito dinheiro. E nós encontramos Paulo pregando numa cidade, em Éfeso, não é? E aí ali tinha um templo de Diana dos Efésios. E eles faziam nicho, não lixo, mas nicho, com N de navio, que era a réplica do templo da Diana dos Efésios. E eles vendiam aquilo para os turistas. E eles ganhavam dinheiro com aquilo. Aquele metal, os ourives, né, que trabalhavam com esse metal, faziam aquilo. E quando Paulo pregou o Evangelho, bom, eles chegaram ali na praça e trouxeram os livros de feitiçarias. Paulo não mandou fazer isso, eles fizeram isso. O povo começou a queimar. E o povo também parou com a adoração de Diana dos Efésios, os crentes, evidentemente. E aquilo começou a prejudicar os negócios. Não é bom para os negócios o Evangelho verdadeiro. E o que aconteceu foi que houve ali o sindicato dos ourives, se reuniu e queria matar Paulo, até que um homem lá, acho que é Alexandre, né? Eu não sei se foi ele pode ver lá depois, acho que é Atos 18. Ele apaziguou a situação, mas tiveram que mandar Paulo embora, porque senão eles iam matar Paulo. Então, os negócios, quando o Evangelho verdadeiro chega, venda de imagens acabou, para aquela pessoa, para aquela família que aceitou, acabou, ninguém mais vai comprar nada de coisas idólatras. As festas idólatras, se depender dos crentes, vai apagar, porque eles não vão mesmo. Então não é bom para os negócios e por isso a perseguição religiosa. Todo mundo sabe o que é cafetão, né? Cafetina, cafetão, é uma palavra feia até. Pessoas que ganham com prostituição, são donos de prostitutos e essas pessoas ganham dinheiro assim. Mas tem os cafetões espirituais também. Na cidade de Filipe, né? Tinha os cafetões espirituais, que eles usavam uma menininha, uma mocinha, que tinha lá o demônio uma pitonisa, uma feiticeira. Ela tinha uns demônios e ela começou a perturbar o ministério de Paulo e Silas. E ele repreendeu aquele demônio e foi preso. Por que ele foi preso?
porque aquilo prejudicava os negócios, porque aquela mocinha trazia dinheiro para esses cafetões espirituais. Eles ganhavam dinheiro com a escravidão espiritual de uma moça que era escravizada pelos demônios. Na cidade de Genezaré, aquele homem que era endemoniado por uma legião de demônios, ou aqueles 2 homens, estavam ali todos cortados, acorrentados, morando em cemitério. Jesus chega ali e expulsa os demônios. E expulsa os demônios para onde? Para os porcos. Os porcos caem na ribanceira e morrem afogados ali. Mandaram Jesus embora, porque não é bom para os negócios. Então as perseguições acontecem porque prejudicam os negócios também. A palavra de Deus é muito clara. Por minha causa eles vão fazer isso. E claro, eles têm as razões deles, aqui no caso financeiras. Bom, falando isso, o que não é perseguição, o que é perseguição e quais são as motivações da perseguição, daqueles que perseguem, a gente vai para o nosso final dizendo quais são as atitudes corretas diante da perseguição. Eu não tenho experiência. Aqui ninguém tem, ou poucos têm experiência quanto à perseguição. Mas se houver perseguição, nós já podemos nos preparar pelos exemplos que nós temos da palavra de Deus e exemplos de outras pessoas que estão passando por isso. Então, as pessoas que estão sendo perseguidas hoje e que nós temos notícia, e tem agências missionárias que se preocupam com isso, por exemplo, a missão Portas Abertas. Você pode ter as informações que você quiser gratuitamente, porque eles cedem as informações sobre a igreja perseguida hoje. Vale a pena conhecer um pouco. Quais são as atitudes corretas? Manter a convicção mesmo em face à morte. Entre estar para morrer por causa do Evangelho e viver negando o Evangelho, é melhor morrer. Nós não chegamos a esse ponto. Nós não lutamos contra o pecado até o sangue e nem lutamos contra as perseguições até a morte. Mas nós já sabemos que é isso que tem que fazer. Pessoas já nos deram um exemplo. Estevão é um exemplo que mesmo diante da morte, eles rilhavam os dentes, apedrejavam, mas ele foi firme, e mesmo diante da morte ele não quis negar. Inclusive, ele falou: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quer dizer, poderia facilitar a vida, mas ele apimentou mais o assunto. Aí que eles ficaram bravos mesmo, né? Então, Estevão é um exemplo, que quando você estiver em face ao perigo, você mantém a sua fé. Outro dia alguém me perguntou na sala de aula, se alguém negasse a fé ia perder a salvação? Eu falei: não, se ele é salvo, não perde a salvação. Mas e se ele se dobrasse diante de uma estátua? Eu falei: ele só vai dobrar diante da estátua, ele nunca vai conseguir mais adorar um ídolo. De coração não, porque o Espírito Santo está dentro dele. Mas se por uma fraqueza de convicção, pode ser até que não seja crente, mas se ele é crente, se ele creu em Cristo Jesus, mas tem vivido uma vida, vamos chamar de covarde, e ele foi covarde no final, ele é salvo. Então eu vou negar. Mas tem uma coisa chamada tribunal de Cristo. Se você está com medo do tribunal humano, se você está com medo dos perseguidores, você estará diante de Jesus. É tão bom ouvir de Jesus: servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Mas deve ser muito triste dizer: que vergonha, meu servo, que vergonha, que papelão que você aprontou lá. Vai, entra para o céu. Olha nas costas. Chamuscado.
chamuscado, porque em 1 Coríntios capítulo 3 fala, salvo como que através do fogo, pelo fogo. Eu não quero entrar no céu chamuscado. Nós queremos entrar, como Pedro falou, será amplamente aberto o caminho do céu para alguns crentes. Porque alguns vencedores de Olimpíadas, quando eles chegavam na cidade, que a cidade era murada, tinha a porta, o portão para entrar. Eles não deixavam entrar pelo portão, eles quebravam o muro. Eles quebravam o muro para que ele entrasse numa entrada totalmente exclusiva para ele. Aquilo era honra. E Pedro usa essa figura para dizer que será amplamente aberta na entrada para alguns crentes, para o céu. Então Estevão é um que manteve a convicção. Os amigos de Daniel, não estou falando de Daniel agora, estou falando dos amigos dele que iam ser lançados à fornalha, e foram lançados à fornalha. Aí eles falaram que Deus pode livrar, mas eles falaram também o que? Alguém lembra? Se ele não os livrar, fica sabendo, ó rei. Porque depois não dá para a gente falar que a gente vai morrer, tá bom? Mas já fica sabendo agora, que se Deus não nos livrar. Daí eles deram testemunho da fé deles. Isso é convicção. Deus honrou, mas Deus poderia permitir que eles morressem, concorda? Porque eles mesmos falaram, se Deus não livrar. Nem sempre Deus livra da morte. A Esther, a rainha Esther, diante do rei, ela queria salvar o povo de Deus, ela foi usada por Deus. E ela chegou a um ponto, o parente dela falou, Esther, você tem que tomar uma atitude, porque você tem que se encontrar com o rei e falar com ele. Porque não é só o povo que vai ficar em perigo, você também. E não podia se apresentar ao rei de qualquer jeito, sem marcar uma audiência e tudo mais, sem ele levantar o cetro. Mas ela falou, eu vou. E uma frase que se tornou muito conhecida da rainha Esther, qual é? Se perecer, pereci. Se morrer, morri. É o máximo que pode acontecer, é o rei me matar. Então isso é convicção de alguém em meio a lugares perigosos. Pedro nós já falamos, né? Porque eles queriam matar Pedro, né? E falaram para Pedro, bateram nele, tá? E falaram para eles, não pregar o evangelho mais. Ele disse, não, isso não pode. Porque antes importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E foi e continuou pregando. Isso é convicção. Então, nós estamos num treinamento, tá bom? Nós estamos treinando caso haja uma perseguição. Isso aqui é para mim mesmo. Não sei se eu vou lembrar dessa lição, tá? Mas nós estamos incentivando os irmãos. Já vamos falar para o Rafa e a Agnes, né? Tá bom? Estamos sendo treinados aqui, né? Para todos nós. Aonde nós formos, porque algumas pessoas vão para lugares mais perigosos. Então nós temos que manter a convicção. Mas não apenas manter a convicção, mas testemunhar positivamente. Uma coisa é dizer, você nega a Cristo, você fala, eu não nego a Cristo. Então você deu uma resposta, mas agora nós estamos dizendo que alguns exemplos não foi apenas passivo, eu não vou negar Jesus, mas foi positivo, foi testemunhar de Cristo Jesus. O Estevão foi assim. Não falaram para Estevão, você quer viver ou morrer? Não, ele já tomou a dianteira e falou, vocês resistem ao Espírito Santo. Ele comprou a briga. Então isso para alguns que são perseguidos é algo inacreditável. Está todo mundo quietinho, ninguém precisava falar nada, ele não precisava falar nada. Foi o caso de Daniel, ele podia orar com a janela fechada. Mas ele abre a janela, isso é provocativo demais. Mas aquele que ama o Senhor, mesmo em face à perseguição, ele não apenas vai esperar que venha a perseguição, ele já vai testemunhar e aquilo vai provocar uma perseguição.
Estevão. Estevão não apenas ficou ali passivamente sendo apedrejado até morrer, ele já tinha ganhado o jogo diante de Deus, mas ele ainda falou: vejo o céu aberto. As últimas pedradas foram com mais raiva ainda, né? Vejo o céu aberto. E Jesus estava saudando, e ele testemunhou isso para eles. O apóstolo Paulo, ele estava... Parece que o apóstolo Paulo foi martirizado. Tudo indica que foi. E ele disse aquelas 3 sentenças tão importantes: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Testemunho dele. Então ele foi positivamente testemunhando até o final. E é assim que um perseguido deve ser. Jesus estava na cruz e ele testemunhou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso era um testemunho para todos, né? Porque ele estava ali por dizer que era filho de Deus. E antes de morrer, qual é o testemunho dele? Pai. Quando ele fala isso, ele diz: eu sou filho de Deus. Até o último momento, ele foi para a cruz e ele não cedeu para os perseguidores dele. Ele foi para a cruz testemunhando. E o que a gente pode dizer do John Huss? John Huss sempre é um incentivo para todos os que são perseguidos. Um homem antes da reforma, chamada, né, reforma protestante. E o John Huss, da Boêmia, que hoje é a República Tcheca, né? E ele foi perseguido duramente, e ele pregava contra o poder papal, contra as indulgências, contra a pregação da salvação por obras, e ele ficou firme naquilo. E os perseguidores gostavam de John Huss, sabia? Eles até gostavam dele, e eles até pediram clemência para ele próprio. Falaram: de João, nega tudo isso daí, são só palavras, nega tudo isso, está resolvido, a gente liberta. Não, ele não arredou o pé, e ele foi colocado lá na estaca para ser queimado. E, diz a história, o relato, que ele até cantou um hino antes de morrer. E ele fala num testemunho vibrante. Ele disse: hoje vocês estão assando um ganso magro, daqui 100 anos vocês vão ver um cisne cantar. John Huss. Huss quer dizer ganso na língua boêmia. Então John Huss: hoje vocês estão assando um ganso magro, mas daqui 100 anos vocês vão ver um cisne cantar. Talvez falando da ressurreição, né? Um ganso, a nossa região conhece ganso. Cisne não é tão comum, né? O cisne é mais nobre dessas aves assim, né? E talvez falando da ressurreição dele, daqui 100 anos. Nós já passamos disso e nós estamos vendo esse cisne cantar, não estamos? Então, ninguém sabe quem queimou João Huss, mas todo mundo conhece João Huss. Então essa é a atitude que nós devemos ter diante das perseguições: manter a convicção e testemunhar positivamente. Que o Senhor nos dê misericórdia. Como disse o irmão Richard Wurmbrand, na antiga União Soviética, né, que ele foi tantas vezes torturado, daí o livro Torturado por Amor a Cristo. E vocês sabem, né, que ele dava palestras e perguntaram para ele se ele não tinha medo dos perseguidores. Ele falava: eu tremia muito quando eles vinham, mas eu estava sobre a rocha que nunca treme. Então era a firmeza de Richard Wurmbrand. Outro livro bom para vocês lerem, Torturado por Amor a Cristo. Eles nem publicam, né, Joãozinho, mais esses livros aí, mas a gente arruma ainda. Ainda existem os sebos, né? Sim. Então que Deus abençoe os irmãos, que essa mensagem
essas mensagens, né, que Jesus deu das bem-aventuranças, terminando aí com a perseguição, que isso fortaleça a nossa fé. Nós estamos numa época de muita indiferença, mornidão. De vez em quando alguém lá fica cantando vários dias, a gente chama de avivamento, a gente não sabe bem tudo que está acontecendo lá. Asbury, né, aquela universidade, a gente fica impressionado por algumas coisas assim. Mas talvez chegará um momento em que a gente vai se impressionar com os mártires. Talvez comecem os mártires, porque está se distanciando demais os nossos valores com os valores do mundo. Vai chegar uma hora que eles não vão aguentar. Eles vão ter muita raiva de nós. Ou as igrejas se tornam igrejas mais estatais, mais do lado do pensamento do mundo, ou as igrejas firmes começam a ser perseguidas. Que Deus abençoe os irmãos e fortaleça a nossa fé. Eu quero arrebatamento antes da perseguição. Nosso Deus, agradecemos porque o Senhor nos dá incentivo de ficarmos firmes. Se nós não temos perseguição no momento, nós agradecemos, porque a Tua palavra diz para nós orarmos pelas autoridades, para termos vida mansa e tranquila. A nossa vida tem sido mansa e tranquila, não sabemos até quando. Mas, ó Pai, seja em qualquer momento da fúria dos perseguidores, que sejamos sempre fiéis ao Senhor. Nós agradecemos por essa igreja, fortaleça a vida de cada irmão aqui, cada criança também, para ganhar sua convicção, porque até as crianças na escola precisam testemunhar da sua fé e elas têm enfrentado às vezes dificuldades. Nós agradecemos pela Tua palavra, pelas bem-aventuranças de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.